Todos nós almejamos, desejamos a felicidade. Isso todos sabemos. E nós a procuramos nos mais diversos caminhos e lugares. Isso também é de conhecimento nosso. Mas a felicidade parece não ser tão fácil de ser encontrada. Basta olharmos para o quadro que estamos vivenciando, o quadro da atualidade agora. Até a vacinação, destinada a nos defender da Covid-19, aplaudida e cantada como a salvação da humanidade, em poucos dias já virou caso de polícia. Por todo canto do planeta, o que se vê é o egoísmo ainda muito presente na conduta humana, na nossa conduta. Falando então da vacinação, desde os fura-fila até os profissionais inescrupulosos aplicando a chamada vacina de vento, ou seja, apenas simulando sua aplicação em prejuízo do paciente. Olha só que situação, né? Quando se anunciou a vacina, todos ficamos contentes, podemos dizer até felizes, porque era a luz no final do túnel se apresentando, mas em tão pouco tempo, justamente por causa do nosso egoísmo, a coisa se põe a desandar. Além também da desastrosa disputa política entre governantes, como temos visto, nas diversas esferas políticas, os quais parecem ter esquecido que prometeram trabalhar em benefício da população, o que é lamentável. Todos almejamos a felicidade. E também, certamente, ninguém deseja o sofrimento. Mas por que tanto sofrimento aqui na Terra? Alguns até arriscam o palpite de que Deus esqueceu de nós. Como se isso fosse possível, Deus esquecer de nós. Outros esperam a segunda vinda de Jesus à Terra, como se o Mestre fosse retornar aqui à Terra para nos alçar aos céus, independentemente de qualquer esforço nosso. Mas e se o Mestre retornasse à Terra? Hoje, como ele seria recebido por nós? Como nós o trataríamos? Já pensaram nisso? Já refletiram a respeito? De repente, recebermos o anúncio de que o Mestre está retornando aqui à Terra. Para nos auxiliar nessa reflexão, e como introdução ao nosso estudo de hoje, aproveitei um escrito de Huberto Roden, que foi um filósofo e educador e escritor brasileiro. Ele viveu de 1893 a 1981, possuindo um currículo notável. Ele cursou filosofia, teologia e ciências naturais em universidades europeias e dominava várias línguas. Escreveu mais de 60 livros. Ele teve o privilégio de conviver mais de ano com Albert Einstein em universidade nos Estados Unidos. Huberto Roden é uma criatura realmente com um currículo invejável. Esse escrito a que me referi, ele é um opúsculo, ou seja, um folheto,
E ele foi escrito em 1955. Vamos atentar para essa data, 1955, com o título Aconteceu entre os anos 2000 e 3000. Visão de uma humanidade com a bomba atômica e sem o Cristo. A editora Martin Claret, no final do livro O Sermão da Montanha, do mesmo autor, onde está disponível para leitura. Né? Cito aqui a editora, justamente porque quem tiver interesse em ler esse opúsculo, essa matéria, está lá nessa edição dessa editora, então, né? No final do livro O Sermão da Montanha, do Huberto Roden. Esse escrito é uma sátira. E repito, é de 1955. E nele, Huberto imagina uma situação de retorno do Cristo no ano 2000 e depois no ano 3000. Olha que interessante. Né? Retorno do Cristo no ano 2000 e depois no ano 3000, e justamente isso sendo escrito em 1955. Ele inicia dizendo que andava a humanidade inteira numa atividade febril, com grandiosos preparativos para celebrar condignamente o final do segundo e a alvorada do terceiro milênio da era cristã. Então, estávamos no ano 2000. Eis quando, de improviso, corre por todos os recantos do globo terráqueo a inaudita notícia do próximo reaparecimento do Cristo sobre a face da terra. Todos ficam alarmados e os chefes civis e religiosos do Ocidente cristão se reuniram em assembleia para deliberar o que fazer. Diz que, após prolongados debates, decretou-se por unanimidade de votos que, pelo bem da paz e da ordem mundiais, fosse impedida a invasão do Cristo em nosso mundo civilizado, sobretudo no Ocidente cristão. Mas o Cristo chegou à localidade e as autoridades o advertiram, dizendo que suas ideias haviam sido, há muito tempo, superadas e modificadas pela civilização cristã de 20 séculos, e que nenhum cidadão esclarecido da era atômica reconhecia a praticabilidade das máximas de seu evangelho. E as referidas autoridades vão descrevendo diversas situações atuais, isso então no ano 2000, que eles entendiam não mais serem compatíveis com os ensinos de Jesus. Diziam que o mestre estava superado. Olha que coisa. E tentavam convencer o mestre a desistir da humanidade. Depois de extensa argumentação, o Nazareno retirou-se sem nada dizer. Só os chefes é que falaram. O Nazareno, o mestre, nada disse. E desapareceu misteriosamente. E retorna à Terra no ano de 3000 e a encontra devastada. Algumas poucas criaturas estropiadas que encontra pelo caminho lhe descrevem que aquilo foi resultado de guerras, e elas lhe mostram onde antes era a ilha de Manhattan,
que pertencera à tribo invencível. Olha que designação que Huberto dá justamente para os americanos, né? Porque Manhattan, nos Estados Unidos, né? Pertencera à tribo invencível. Em outra região, lhe apontaram onde jaziam, no fundo das águas, as ruínas de Londres. E Jesus continuou visitando outros países e outras cidades. Mas em parte alguma encontrou vestígio das glórias da ciência e da técnica, que cobriam a face da terra por ocasião de sua tentativa de voltar ao mundo dos homens em princípios do terceiro milênio, ou seja, naquele ano de 2000, naquela oportunidade que ele reapareceu pela primeira vez, ele se deparou justamente com a questão da glória da ciência e da técnica, mas agora no ano de 3000, ele em parte alguma encontrou aquilo. Por toda parte, só ruínas e destruição. Só nos campos é que encontrou homens simples, calmos, serenos, de vida humilde e boa. E então o mestre retirou-se para o local onde, milênios atrás, espalhara pela primeira vez a sua doutrina grandiosamente humildemente grandiosa, doutrina que os dominadores do mundo não puderam ou não quiseram compreender. E ali ele recitou novamente as bem-aventuranças àquelas pessoas humildes. E nasceu então, entre os homens, um novo céu e uma nova terra. A paz do Cristo no reino do Cristo. Como eu disse, é uma sátira esse escrito, foi obra então da imaginação do autor. Mas o que ele descreve lá em 1955, para o ano 2000, parece tão atual para os dias de hoje, que quase arrisco dizer que foi uma espécie de premonição. Quem puder ler esse texto, que recomendo para vê-lo em toda a sua extensão, porque naquela primeira vinda, no ano de 2000, aquelas autoridades querendo convencer Jesus a desistir da humanidade, há toda uma argumentação que a gente vê que é o que está presente hoje aqui na Terra. Né? Então, justamente recomendo essa leitura para reflexão, porque isso faz parte do nosso aprendizado, né? E por aí a gente vai ver quão pouco nós evoluímos. Experiência e sofrimento. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Repetindo, experiência e sofrimento. A resposta à questão 115 do Livro dos Espíritos esclarece que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes e deu a cada um uma determinada missão, uma tarefa, com o fim de evoluírem e chegarem progressivamente à perfeição, para encontrarem a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas, os espíritos adquirem o conhecimento necessário. Uns aceitam, submissos, essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só a suportam murmurando, reclamando. E assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E, obviamente, com isso, acabam
produzindo sofrimentos. Justamente lei de causa e efeito, como também já aprendemos com a doutrina espírita. Quem dá causa, suporta o efeito. O efeito é da mesma natureza da causa. Né? Então, se a causa não for boa, ela gerará sofrimentos. Né? Então, aqueles que não compreendem, não se resignam e não observam, não se submetem justamente às leis divinas, têm dificuldade de fazer a trajetória evolutiva, se atrasam e por isso acabam gerando sofrimentos. No livro Emmanuel, escrito em 1937, eu estou frisando as datas justamente para a gente fazer essa comparação, né? Da situação quando foi descrita no livro, né? Quando foi escrito, com a situação que nós temos hoje. Isso é importante fazermos essa comparação. Então, esse livro, Emmanuel, foi escrito em 1937. E no capítulo 5, o autor espiritual, Emmanuel, nos fala da necessidade da experiência. E diz ele, aí peço que vocês prestem atenção para ver se tem alguma relação com o quadro atual que vivenciamos. Então ele diz, em vossos dias, isso lá em 1937, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam, e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Ponderando a grande soma dos males atuais, buscam elas remédios para as suas preocupações. Espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. Parece que que Emmanuel está descrevendo a situação exatamente de hoje, né? Mas isso ele já dizendo lá em 1937. O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, ou seja, a ambição e o egoísmo. Porque a experiência é necessária, como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Abrem as portas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão das responsabilidades que lhe toca e não evite o trabalho que eleva para as alturas. Então vamos lembrar aqui, o sofrimento é uma consequência natural da infração à lei, conforme a espiritualidade nos adverte. Né? Sempre que a gente, pela nossa conduta, infringe uma lei de Deus, nós acabamos gerando sofrimento para nós. Né? E quando ele diz aqui que o quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo, vale também lembrar o quanto estão erradas aquelas pessoas que nos momentos de sofrimentos dizem assim, por que, ou perguntam, por que Deus deixou isso? Por que Deus permitiu o sofrimento? Por que Deus, na realidade,
todo o sofrimento é consequência do nosso equívoco, do nosso engano, né? Porque os quadros de dificuldades, de sofrimentos, não são da vontade de Deus. Mas, enfim, como Emmanuel coloca, é necessária a experiência, a vivenciação, para que possamos construir a nossa caminhada evolutiva. Nesse capítulo, ele fala ainda, no item O Momento das Grandes Lutas, ele diz: a quem despreze a luta, mergulhando em nociva impassibilidade ante os combates que se travam no seio de todas as coletividades humanas. A indiferença anula na alma as suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de imperfeição, aliás, de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos, porque, roubando a individualidade, o entusiasmo do ideal pela vida, a obriga ao estacionamento e à esterilidade, prejudiciais em todos os aspectos à sua carreira evolutiva. Então, Emmanuel nos descreve aqui a situação daquelas criaturas que ainda não despertaram, né? Como existem muitas ainda hoje, né? Encarnadas aqui na Terra, não despertaram para a sua natureza de espíritos encarnados, não se preocupam em estudar para aprender, para compreender, para aceitar, para se modificar. Então, os passos do processo de transformação. Então, essa indiferença é um quadro psíquico muito prejudicial às criaturas que assim se comportam. Semelhante situação não se pode, todavia, eternizar, pois para todos os espíritos, talhados todos para o supremo aperfeiçoamento, raia, cedo ou tarde, um instante da compreensão, que nos impele a contemplar os altos cimos. Também já aprendemos isso. A gente convive com as dificuldades, com os erros, com o sofrimento, até que aquilo nos sufoque, até que aquilo realmente nos aperte de tal maneira que daí a gente se preocupa em buscar solução. Enquanto aquilo está, digamos, suportável, a gente não se preocupa em buscar solução. É como a doença física, né? O problema físico, às vezes, no nosso corpo. Se é pouca dor, se dá para conviver com aquilo, a gente vai passando. Mas, quando piora, a gente vai buscar o médico, né? Vai buscar a solução no médico, no medicamento, na cirurgia, né? Mas isso só quando realmente nos aperta. A alma estacionária, até então refratária às lutas do progresso, sente em si a necessidade de experiências que lhe facultarão o meio de alcançar as culminâncias vislumbradas. Atira-se aí à luta com devoção e coragem. Vezes inúmeras, fracassa em seus bons propósitos. Porém, é nesse turbilhão de incessantes combates que ela evoluciona para a perfeição infinita, desenvolvendo as suas possibilidades, aprimorando os seus poderes, enobrecendo-se, enfim. Então, daí a importância das experiências, das vivenciações que a vida nos proporciona em cada reencarnação aqui na Terra, né? Falando desta humanidade que está aqui.
A ciência, a arte, a cultura, a virtude, a inteligência não constituem patrimônios eventuais do homem, conforme podeis observar. Semelhantes atributos só se revelam na Terra nos organismos dos gênios, os quais representam a súmula de extraordinários esforços individuais, em existências numerosas, de sacrifício, abnegação e trabalho constantes. É o progresso isolado de cada criatura. Então, aqui Emmanuel justamente nos aponta que o conhecimento, as virtudes, não são patrimônios, não são aquisições eventuais do homem. Não, há necessidade de esforço. E aqueles que hoje a gente vê que têm uma boa bagagem, eles compuseram essa bagagem justamente através de várias reencarnações, pelo sacrifício, pelo trabalho, pelo esforço. Né? E quando ele diz é o progresso isolado de cada criatura, nós sabemos que é a cada um segundo as suas obras. É certo, sim, que há o progresso das coletividades, mas o progresso das coletividades é justamente a soma do progresso individual de seus membros. Né? Daí a necessidade do esforço nosso, do esforço de cada um para o crescimento. Todos os seres, portanto, laboram insuladamente na aquisição dessas prerrogativas, de acordo com as suas vocações naturais, dentro das lutas planetárias. Paulatinamente vencem imperfeições, aparam arestas, aniquilam defeitos em suas almas, norteando-as para o progresso, o último objetivo de todas as nossas cogitações comuns. Então, o objetivo, justamente, de todas as nossas vivenciações é realizarmos o progresso. E, para isso, Deus nos concede, então, as diversas reencarnações a que estamos submetidos. Integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento, a alma jamais abandona a luta. Daí a importância da conscientização. Volta às existências preparatórias do seu futuro glorioso. Reúne-se aos seres que lhe são afins, desenvolvendo a sua atividade perseverante e incansável nos carreiros da evolução. Em existências obscuras, ao sopro das adversidades, amontoa os seus tesouros imortais, simbolizados nas lições que aprende devotadamente, nos sofrimentos que lhe apuram a sensibilidade. Cada etapa alcançada é um ciclo de dores vencidas e de perfeições conquistadas. Assim, cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escalada, nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Então, Emmanuel nos lembra aqui justamente que as nossas amarguras, os nossos sofrimentos são temporários. Por quê? Nós sabemos que eles são de acordo
com a nossa conduta, de acordo com o nosso grau evolutivo. Conforme formos evoluindo, nós iremos errando menos e, por consequência, sofrendo menos, né? Por isso, ele fala das amarguras temporárias, né? E da necessidade, volta a repetir, a necessidade da experiência, porque só as experiências, as vivenciações em cada reencarnação é que nos proporcionarão a oportunidade de aprendermos, de crescermos e realizarmos a nossa perfeição, até que lá na frente possamos realmente ser espíritos ou estarmos espíritos perfeitos. No livro Celeiro de Bênçãos, na lição número 11, intitulada Ante o Sofrimento, Joana de Ângeles ensina que a problemática dos sofrimentos humanos encontra na reencarnação a resposta mais eficaz e a solução legítima a fim de equacioná-la. Então, essa lição de Joana de Ângeles, justamente confirmando tudo aquilo que vimos na lição de Emmanuel. Sendo o espírito herdeiro de si mesmo. Olha que expressão interessante de Joana. Sendo o espírito herdeiro de si mesmo. Por quê? Nós sofremos as consequências dos nossos acertos e dos nossos desacertos, né? Lei de causa e efeito, como já dissemos. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Aquilo que fazemos é aquilo que vamos receber. Então, sendo o espírito herdeiro de si mesmo, em cada etapa do caminho evolutivo, consegue resgatar débitos pretéritos ou adicionar experiências com que se credencia a maiores voos na direção da sublimação, que é o farol de todos nós, ou para todos nós na caminhada. Enquanto jaz encarcerado nas limitações a que se vincula, padece as constrições naturais da própria incipiência, começando em círculo vicioso as conquistas que não lobriga legitimar. Representando a morte física, mudança de estado vibratório, o espírito transfere de uma para outra existência os labores nos quais malogrou, ou em que não conseguiu necessariamente concluir a tarefa iniciada. Justamente em cada reencarnação, nós teremos a oportunidade de dar continuidade àquelas tarefas inacabadas da reencarnação ou de reencarnações anteriores, né? Porque sabemos também, conforme orientação dos espíritos, que na contabilidade divina nada fica em aberto, nenhum débito permanece ad eterno, né? Então, todas as tarefas iniciadas, mas não concluídas, em reencarnação seguinte, terão que ser retomadas, né? Justamente constituindo isso as experiências que nos propiciam a evolução. Não cessa a jornada redentora. Essa jornada, essa caminhada pela qual todos os espíritos devem passar, isso não cessa jamais. Só que cada um de nós é que dá justamente o ritmo dessa caminhada, né? O que agora não se consegue, posteriormente se realiza. Por quê? O progresso é da lei. Todos nós estamos submetidos a essa lei de progresso.
necessariamente devemos progredir até atingirmos a perfeição. Né? Como eu disse, cada um de nós é que imprime o ritmo dessa caminhada, né? Mas ela é sem cessar, ela jamais é extinguida. A vida são as contínuas e sucessivas etapas reencarnatórias, em cujo curso cada um é o arquiteto do próprio destino, construtor da desgraça ou da felicidade que todos buscamos. Justamente, a vida do espírito é única. Criado, o espírito inicia a sua caminhada evolutiva. Ora ele está encarnado, ora ele está desencarnado, então no mundo espiritual, mas a sua vida é única. Né? Por isso que Emmanuel diz aqui, aliás, Joana de Ângeles, a vida são as contínuas e sucessivas etapas reencarnatórias. A vida do espírito é única. É isso que a espiritualidade nos informa. E isso é compreensível, né? Porque nós, espíritos, somos imortais. O que morre é só o corpo. Nós, espíritos, somos imortais. Então, a vida nossa, como espírito, é única. E interessante também quando Joana nos diz aqui que cada um é o arquiteto do próprio destino. Porque por vezes a gente reclama, né? Por que será que Deus atribuiu a mim esse destino? Puxa vida, o meu destino está muito ruim, porque Deus permitiu assim ou fez assim. Na realidade, cada um de nós é que constrói, que é o arquiteto do seu próprio destino. Porque aquilo que nós chamamos de destino é justamente a consequência das nossas atitudes, das nossas ações. Não é? Causa e efeito. Então, tudo aquilo que vem por efeito da nossa conduta vai constituir aquilo que chamamos destino. Viandante, ou seja, viajante da imortalidade, cada um sublima noutra jornada a interrompida realização para culminar na paz. Assim, transferindo-se de uma para outra existência, o ser encontra na Terra a abençoada escola onde forja a redenção, marchando para a plenitude da paz. O que hoje se configura difícil, logo mais ressurge na condição de possibilidade que lhe compete utilizar para a materialização dos objetivos elevados que persegue. Nem todos, porém, conseguem perceber esse mistério. Todavia, a todos é concedida a oportunidade sublimante ante as leis soberanas da divina justiça. Deus não faz distinção entre nenhum de nós, Ele dá a todos a mesma oportunidade. Cria todos com a mesma condição inicial e dá a todos a mesma oportunidade do crescimento. Dentro disso, a reencarnação constitui bênção para o espírito calceta, ou seja, aquele condenado a trabalhos forçados, facultando-lhe ensejo nobre para reerguer-se e avançar, considerando que a perfeição não tem limite. É necessário, no entanto, envidar-se esforços. Como dissemos desde o início, nesse estudo de hoje,
é importante, é necessário o esforço de cada um de nós para que possamos obter algo positivo na vida. Isso em todos os sentidos, já até no próprio sentido material, né? A gente costuma usar aquela expressão, as coisas não caem do céu, né? Nós precisamos trabalhar, obter o recurso para adquirir os bens que satisfazem as nossas necessidades, né? Da mesma maneira, em termos morais, em termos espirituais, há necessidade de esforço. Transforma-se a lagarta em borboleta voejante no ar, e a bolota esmagada no subsolo liberta o carvalho, que está miniaturizado na intimidade do seu bojo. Então, aqui Joana nos dá uma ilustração da questão do esforço para a transformação. Também assim, o ser imortal. Logo se desatrelam os liames carnais, o ser imperecível, o espírito, retorna ao seio da vida de onde proveio e se integra na paisagem a que pertence, a erraticidade, ou seja, o mundo espiritual. Se conseguiu vencer as paixões e os gravames que o maceravam, paira acima e além das vicissitudes, das dificuldades, dos sofrimentos. Se, no entanto, transformou a bênção do corpo em compromisso negativo com a retaguarda, retorna a novo corpo sob a constrição do sofrimento ou da amargura, em clima de sombra ou desesperação, para resgatar e crescer. Jesus, o incomparável herói da renúncia, lecionando a ética libertadora e básica para a legítima felicidade, sintetizou no amor as mais altas aspirações a que nos devemos permitir, como método de construir a felicidade em nós e em torno de nós, sem mácula, sem necessidade de novos recomeços, porquanto, no amor, síntese da vida, estão as sementes da misericórdia de Deus, base de todas as coisas. E amou de tal forma que deu a sua pela nossa vida, como a dizer que a verdadeira felicidade consiste sim em amar, porque somente quando se ama se consegue a real plenitude, longe de quaisquer sofrimentos e desditas. Essas lições que vimos de Emmanuel, de Joana de Ângeles, nos apontam. As experiências são necessárias para o nosso aprendizado. E se bem as aproveitarmos, eliminaremos os sofrimentos. Porque, como dissemos no início, todos almejam a felicidade, ninguém quer sofrimento. Mas precisamos percorrer o caminho que nos possibilita justamente isso, né? Não sofrer e encontrar a felicidade. Portanto, Deus nunca esquece de nós. Nós é que não podemos esquecer dele. Porque na realidade é isso que acontece. Não é Deus que esquece da gente, é nós que nos esquecemos do Pai. E podemos deixar sim Jesus voltar. Como eu disse no início, como muitos esperam o retorno de Jesus, nós podemos deixar Jesus vir sim, retornar, mas em nossos corações, e que ele encontre a obra já concluída em nosso íntimo. Essa é responsabilidade nossa, como espíritos, filhos de Deus.
Na luta é que se aprimora o pensamento inseguro. O sofrimento de agora é bênção para o futuro. Uma trovinha de Milton da Cruz, no livro Chão de Flores. Uma boa noite a todos. Desejo ardentemente que todos nós consigamos bem aproveitar nossas reencarnações para construirmos o nosso progresso e cada vez mais nos afastarmos do sofrimento e encontrarmos a felicidade. Isso depende apenas do nosso esforço. Uma boa noite a todos, um grande abraço.